Para finalizar a alteração de código, iremos agora incluir a contagem de número de clocks. O que nós iremos fazer? Qual é a estratégia que nós iremos fazer? Bom, nós iremos criar um marcador, utilizando um marcador, que nos diz o seguinte: olha, desde o início do programa, quantos clocks o nosso programa utilizou? Foi executado em quantos clocks? Então, marcamos isso, executamos as operações que nós queremos e depois pedimos de novo: olha, do início do nosso programa até agora, quantos clocks o nosso programa utilizou? Então, a partir desses dois números, nós fazemos a subtração e obtemos o número de clocks que foram executados, desde o primeiro pedido de clock até o segundo pedido de números de clocks. E aí nós temos então a ideia de quantos clocks foram necessários para aquele conjunto de instruções. Bom, para fazer isso, nós iremos utilizar a biblioteca time.h. Então eu vou incluir aqui, include time.rate, que é aqui no caso a biblioteca time.h, que tem essa possibilidade, que tem a funcionalidade, a função clock, que nos diz ali então quantos clocks o nosso programa utilizou até o momento. Bom, aqui então, além disso, nós iremos utilizar, após incluir a biblioteca, nós precisaremos então dessas variáveis, A variável que vai nos dizer então qual foi o clock que a gente marcou antes de começar as operações, qual é o clock na hora depois de terminar as operações, para que então nós possamos fazer a subtração. Com isso, então, eu vou utilizar o seguinte, tá? 3 variáveis, uma variável chamada start, uma chamada finish e uma terminada elapsed, que é o número gerado a partir do clock que a função clock vai nos retornar. Então, o número de clocks utilizados, tá? A função clock, ela me retorna o número em formato double, por isso que elas foram declaradas aqui em formato double. Essa linha aqui, type def long clock underline t, essa daqui não é necessária, Ela está aqui apenas criando um alias aqui que não é necessário. Então eu só preciso dessas 3 variáveis: start, finish, elapsed. Okay? Que aqui eu estou definindo global, mas elas poderiam ser locais dentro do main também, sem menor problema, ok? Bom, então, como eu disse para vocês, antes de começar a operação, se eu quero inserir 1000 elementos, se eu quero inserir 25 elementos, antes de começar essa operação de inserção dos elementos, eu vou então perguntar quantos clocks já foram utilizados pelo meu programa. Okay? E vou guardar na variável start. Então, vamos colocar aqui, start, igual, ela vai me retornar um valor em formato double. Então, eu vou colocar aqui double. E vou chamar a função clock. Tudo bem? Então, aqui a função clock me retorna um número, que eu vou transformar em converter, fazer uma conversão em formato double, e vou guardar na variável start. Fez as operações que eu solicitei, eu vou aqui então e vou colocar na variável finish, que é a outra variável que eu criei. Então, finish recebe a mesma coisa, double clock. Depois de executar esse conjunto de operações repetitivamente, eu vou marcar então quantos clocks o nosso programa utilizou até o momento. E o intervalo, que aqui eu chamei elapsed, elapsed, eu vou fazer o quê? Eu vou subtrair o finish, o momento que eu coletei, o último que eu coletei, menos o do início, quando eu comecei a querer saber quantos clocks irão gastar. A partir dessa subtração, então eu consigo o cálculo que eu desejo. Vou colocar aqui o printf para exibir na tela do usuário, foram utilizados porcentagem f clocks. Vírgula aqui, então, o número de clocks apontado por elapsed. Tudo bem? Então, aqui eu posso até colocar um ponto 2 para poder me dizer o seguinte: olha, esse número de clocks vai ser até 2 casas depois da vírgula, embora nós sabemos que o número de clocks são sempre números inteiros. Bom, dessa forma, eu tenho então que eu consigo coletar
quantos clocks foram necessários para executar este for. Ok? Bom, entretanto, tem um detalhe, né? Os computadores, hoje em dia, eles utilizam vários recursos, né? Entre um deles, o paralelismo de operações, né? Fazer operações que são possíveis de forma paralela. Bom, o que eu vou fazer, então, para evitar que o inserir, ele vire essa questão de entrar no paralelismo, né? Eu vou inserir aqui um printf, tá? Ou melhor, né? Um exibir dado. Tá? E com isso, eu forço o nosso programa, né, a dar uma pequena pausa e não realizar operações em paralelo entre a função inserir e a função obter dado. Tudo bem? Então aqui eu consigo esse tipo de artimanha para mensurar um dado mais próximo, evitando o paralelismo de instruções. Bom, agora vamos alterar o remover. O remover de forma semelhante, né? Antes de iniciar a operação e após o término da operação de remover, eu vou contabilizar antes da operação quantos clocks o meu programa gastou, né? E ao final da repetição, quantos clocks foram utilizados e qual é o tempo que foi utilizado. Okay? Só que tem um detalhe aqui que eu acho que é importante a gente tomar cuidado, né? Ou tomar cuidado, não, né? A gente evitar dar um pouquinho de programa. Para inserir, né, por exemplo, 1000 elementos, eu tenho que ter os 1000 elementos na nossa estrutura. Se eu quero 25.000 elementos, eu tenho que ter os 25.000 elementos. Então, o que eu vou fazer, né? Antes da operação, eu vou primeiro inicializar a nossa estrutura de dados, ok? E depois, então, eu vou pedir para imprimir os 1000 elementos, inserir os 1000 elementos. Tudo bem? Então, veja, antes de remover, eu já vou inserir os 1000 elementos. Somente depois eu vou, então, marcar o clock de início, executar a operação remover e marcar o clock de fim. Subtraio esses dois, então eu tenho a quantidade de clocks que foram utilizados. Compreendidos? A mesma ideia desse negócio de preparar, né, a estrutura de dados para a operação que a gente quer, eu vou fazer aqui no inserir, né? Ao invés de simplesmente inserir, porque às vezes pode dar pilha cheia, fila cheia, estrutura de dados cheia, né? Eu vou inicializá-la. Então, toda vez que ele colocar 1000 elementos, ele vai inicializar primeiro, inserir os 1000 elementos e me dar os dados. Com isso, eu garanto o que eu desejo, né? Que é trabalhar somente naquela operação, sem precisar analisar ou descartar execuções por conta de erros, né, de esquecimento de inicializar a operação ou de inserir elementos antes de solicitar a sua remoção. Bom, o imprimir nós faremos da mesma forma. Antes de imprimir e depois de imprimir, eu vou calcular quanto, né, de clock já foi usado pelo meu programa e depois de imprimir, quanto de clock foi utilizado pelo meu programa. Subtraio e então eu tenho uma quantidade de clocks. Só que antes de imprimir, eu preciso ter os 1000 elementos inseridos, para não precisar ficar inserindo, escolhendo a opção 1, né? Inserindo os elementos. E depois pedir essa operação, eu vou inicializar e vou inserir os elementos. Okay? Inicializei e insiro os elementos. Depois eu começo a contar o clock, né? Olha, então agora quantos clocks o meu programa já gastou, imprimo quantos clocks o meu programa gastou, subtraio e tenho a quantidade de clocks então utilizados. São essas modificações que devem ser feitas por vocês na estrutura de dados que foi então sorteada para os seus grupos. Em seguida, é executar e vamos testar para ver se está marcando, né? Então, eu vou considerar aqui o caso de 1000 elementos, ok? E vou pedir para o nosso programa inserir os 1000 elementos. Então, lá, ele está inserindo os 1000 elementos, né? E, ao final, é esperado e ele vai me dizer quantos clocks foram utilizados. 5.844 clocks. Só que, uma sugestão, descarte essa primeira execução quando você carrega o seu programa, porque o sistema operacional ele vai fazer uma série de otimizações à medida que o seu programa é executado. Então, olha, só para você ter uma ideia, 5.844. Vou de novo pedir para inserir 1000 elementos. Veja, caiu para 995.
devido a esse conjunto de otimizações. Se eu pedir para inserir de novo, vai ficar mais próximo, 657. Se eu pedir de novo, olha lá, 528. Né? Então vai ficando um pouco mais próximo ali do que é o real. Ok? Vai dar uma leve oscilação, perceberam? E é essa oscilação que nós vamos trabalhar por meio do preenchimento da planilha, que eu vou explicar no próximo vídeo. Bom, isso é a relação ao imprimir, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 3. Imprimir. Então eu vou pedir para imprimir os 1000 elementos e depois eu vou exibir. Veja que gastou 448 clocks para imprimir. Vou de novo. Né? 502, que é um número próximo. Tudo bem? E no caso do remover, ele vai então inicializar a nossa estrutura de dados, inserir os elementos da estrutura, para só então começar a computar o tempo. Então aqui está inserindo, tá? E aí me diz quantos foram a quantidade de clocks necessários para remover aquele elemento. Ok? Bom, vou sair do nosso programa. Caso você prefira, você pode na hora, né, tanto do remover, então aqui é o caso 2, né, o teu remover, na hora que estiver inserindo, eu não preciso exibir os dados. Ok? A gente não vai fazer conferência. E tanto também na hora de exibir, então na opção 3, na hora que eu estiver inserindo, eu não preciso exibir os dados. Ok? Para facilitar a leitura, um /n aqui, toda vez que ele for exibir a mensagem que é pertinente a nós, relacionada ao número de clocks. Salvou. Vou executar. E aí, então, fica mais próximo, apresentando as informações que realmente são pertinentes. Agora, em vez de 1000, né, vou jogar aqui 25.000 elementos. Ok? Vou pedir para inserir 25.000 elementos. O inserir é importante que exiba os números, ok? Os números que estão sendo inseridos. Tá? Lembrando que são 25.000, vai demorar mais, né? À medida que mais números são necessários. A ideia é que a estrutura de dados demore mais, né? Entretanto, aí nós temos que analisar a característica da estrutura de dados, que será a última parte do nosso trabalho, a parte 3. Bom, ele terminou aqui, tá bom? Deu uma breve cortada no vídeo, né? E ele terminou aqui e ele falou o seguinte, olha, eu gastei 34.382 clocks. Né? E aí, então, nós vamos analisar isto, coletar esses dados a partir do explicando a partir do outro vídeo, né? Só para vocês verem o remover, né? Então aqui ele já inseriu, agora ele já está removendo os elementos. Veja que agora ele não vai mais exibir os números que estão sendo inseridos, apenas os números que estão sendo removidos. Bom, dei um breve corte no vídeo, né, justamente que demora um pouco, e ali veja que para remover ele gastou 57.967 clocks. Então vai ser esses números que nós teremos coletar para então analisar o tempo necessário para as operações inserir, remover e imprimir na nossa estrutura de dados.